A série Entrevistas Especiais está traçando um perfil das senadoras e dos senadores eleitos em 3 de outubro. Está aqui conosco a senadora eleita Ana Amélia Lemos, do Rio Grande do Sul, do PP do Rio Grande do Sul. Senadora, vamos entrar nas questões nacionais. A reforma tributária vai e vem, não sai do lugar. Uma proposta, uma contraproposta do senador Dornelles, muito boa, foi muito elogiada, muito bem recebida pela crítica. Como é que a senhora vê a questão da viabilidade de uma reforma tributária que contemple um pouco a União, os estados e municípios e também o contribuinte? É exatamente esta a grande questão. Como chegar a esta saída que contemple todas essas aspirações e demandas? Eu tenho algumas dúvidas porque os conflitos de interesses entre a União, Estados e municípios são enormes. A União não quer abrir mão do poder que tem e ter uma receita poderosa, como 60% de toda a arrecadação de tributos, seria abrir mão até do seu próprio poder. Eu fico muito preocupada com esta fragilidade dos municípios, que a cada ano tem que fazer uma marcha dos municípios sobre Brasília, com o chapéu na mão para pedir um apoio do governo federal. Há uma dependência... Alguma herança das cortes portuguesas? Das cortes portuguesas, sem dúvida. Parece que eu estou lembrando de João VI recebendo o beijamão e tal, a mesma coisa acontece. Então, eu penso que é uma distorção nessa repartição, nessa partilha da receita, que ela acaba comprometendo e fragilizando a Federação Brasileira. E nós temos que discutir, até nós no bloco anterior falamos da questão do pré-sal. Eu acho que a discussão sobre a partilha dos royalties do pré-sal, ela abre espaço e caminho para fazer uma discussão desse tal pacto federativo. Eu penso que repartir primeiro o dinheiro talvez seja mais urgente para exatamente dar uma condição melhor aos municípios. Porque hoje, com os controles, Elival, que tem da população sobre o prefeito, sobre a administração municipal, com o controle exercido pelo Ministério Público, a eficácia do dinheiro aplicado no município é muito maior o retorno e muito melhor para a comunidade do que para o Estado da União. Ninguém mora na União. Claro. As pessoas moram nas cidades. As pessoas precisam de uma luz, de uma iluminação, de um calçamento da rua, do lixo, do saneamento básico. E isso é direto, impacta sobre o cotidiano das pessoas, da escola, da saúde. Então, a repartição mais justa disso ajudaria também, não só a uma questão social relevante, atender melhor as demandas sociais da população, mas também do ponto de vista institucional, teríamos uma federação e uma democracia mais forte do ponto de vista das suas próprias instituições. Então, eu acho que o processo da reforma tem que ser feito. Hoje, eu percorri, como eu disse, 60 mil quilômetros no Rio Grande do Sul, de norte a sul, de leste a oeste, em todos os setores produtivos, econômicos, empresários, de todas as áreas, todos eu perguntava, qual é o maior problema do setor? É o câmbio? É o juro? Não, é a tributação. A carga tributária hoje é insuportável. Portanto, eu sou contra criar ou recriar a CPMF sob qualquer nome que seja. Não voto isso. Aliás, nesse aspecto, estou aliada, dando toda a força ao nosso líder Francisco Dornelles, que você citou há pouco como autor de um belo projeto para a reforma tributária, e nós vamos fazer um grande esforço nesse início de legislatura. Não só com a reforma política, que eu penso que seja a primeira a ser feita, em função da campanha eleitoral, que mostrou muitas distorções na campanha eleitoral de 2010, mas também uma recuperação da imagem desta casa, que precisa dar respostas claras à população sobre a sua credibilidade e o seu compromisso com o interesse público. Que pontos a senhora acha que deveriam ser alterados na reforma política? Na reforma política, a questão da contribuição, financiamento público de campanha, voto distrital misto, fidelidade partidária, muitas questões que precisam ser reguladas o mais rápido possível. E alguns limites, porque você veja no caso da disputa presidencial, nós vimos aí uma grande, não é uma distorção do sistema. Todo o governo apoiando uma candidata, no caso a vitoriosa Dilma Rousseff. O governo inteiro, o presidente da República, em alguns momentos, no exercício do mandato, subindo no palanque eleitoral. E isso deu um desequilíbrio em relação à oposição, que ficou fragilizada nesse processo. Então, nós temos que estabelecer limites, porque era o peso todo do governo, da máquina pública, escancaradamente dando apoio a uma candidatura, que é tudo legítimo, mas nós temos que impor limites para evitar que isso novamente se repita nas próximas eleições. E temos que fazer isso agora, para não ser mais um casuísmo. A senhora vem de um estado muito forte no setor agrícola, no setor de agronegócios. E o Congresso Nacional deve abrir uma discussão, continuar uma discussão nessa próxima legislatura em torno do Código Florestal. Olha, como é que a senhora vê essa questão? Eu espero, essa questão precisa urgentemente ser definida.
Eu lamento que, em muitos casos, a discussão sobre a questão ambiental ela tenha mais o aspecto dos interesses contrariados de alguns concorrentes brasileiros que têm medo do Brasil. O Brasil é um país hoje protagonista no cenário da produção de alimentos, é o único país do mundo que tem condições, está produzindo cada vez melhor na mesma área de terras, não precisa mais desmatar nada para aumentar a produção. O nosso produtor tem uma eficiência fantástica, só que ele perde na hora que entrega o serviço para o governo, ou seja, na hora que ele depende do governo, que é a logística portuária, ferroviária, rodoviária. É um escândalo o que acontece. Nós perdemos, nós somos mais competitivos em produtividade, comparativamente à soja nos Estados Unidos, por exemplo, mas perdemos na hora que ela sai da porteira da granja para entregar ao porto. Então, aí, nisso é que nós estamos perdendo. E, lamentavelmente, também, eu como tenho uma atenção especial para o setor agrícola, nós não temos política agrícola, nós temos plano de safra. A cada ano você faz um plano de safra que é para vigorar a safra seguinte. Não, nós não temos plano de longo prazo, o nosso agricultor não sabe planejar, o preço mínimo não é respeitado. A safra vem e o governo importa arroz do Uruguai e da Argentina para suprir o mercado interno, que é mais importante manter a estabilidade, manter a inflação, que é importante. Agora, ele não pode deixar de ter medidas compensatórias a esse produtor que há décadas e há séculos vem fazendo o seu trabalho. Então, o governo, às vezes, em vez de ajudar, atrapalha. Há um peso burocrático muito grande. Seguro agrícola, muito fraco, não funciona. Primeiro havia o PROAGro, que era um seguro de crédito, beneficiava o banco, não o agricultor. Então, hoje você tem distorções seríssimas que precisam ser consertadas e eu penso que o Congresso precisa se debruçar disso, porque a grande riqueza do país, Erival, está no campo. Quando o campo vai mal, em qualquer setor, a cidade sofre as consequências. Porque é do campo que sai a riqueza, a alimentação. O Brasil canta em prós e versos, que é o maior exportador de soja, é o maior exportador de carnes, toda bovina, suína e de frangos, é o maior exportador de etanol, de cana de açúcar, é o maior exportador de tabaco, de suco de laranja. E qual é o retorno? Qual é a política? Há preconceito em relação ao agricultor. Não é? Hoje o governo faz muito bem e dá muito apoio à agricultura familiar. Tem que continuar fazendo isso. Agora, o médio agricultor, aquele que tem até 300 hectares, esse está na sua capacidade de exaurindo o seu poder de investimento. O grande nem precisa de governo, que tem os seus próprios mecanismos de financiamento, mas esse médio agricultor está sofrendo amargamente, está empobrecendo e corre o risco desse agricultor, que tem grande tecnologia, grande capacidade produtiva, ser expulso do campo. Aí vai acontecer aquilo que o governo quer evitar, a concentração de terra, porque o maior vai poder absorver esse médio agricultor. Foi o que eu ouvi nessas minhas andanças na campanha eleitoral. Senadora, está faltando um minuto para terminar nosso programa. Eu queria que a senhora encerrasse falando mais um pouco das suas bandeiras de lutas aqui no Congresso. Municipalismo, a questão da educação, a questão dos aposentados e pensionistas da Previdência Social, a questão relacionada aos jovens, ao ensino profissionalizante, é uma questão fundamental. A discussão do Pacto Federativo, que é fundamental também, redução dessa carga tributária, maior eficiência na gestão pública, são as bandeiras principais. Mas o municipalismo, eu estou comprometida com ele. Saúde sem referência, que é um dever e um direito do cidadão, um direito do cidadão. Saúde, educação, segurança pública, todas essas questões estão, digamos, inerentes às responsabilidades que aqui no Congresso nós temos. Senadora, muito obrigado. Muito obrigada, Erival. E eu estou sempre à disposição. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Entrevista Especial. Até lá.